Em 1986, um jornalista de Belo Horizonte, quando ele foi preencher a sua declaração de bens para o imposto de renda, e ele foi relacionar os seus bens, ao invés de relacionar o patrimônio que ele tinha naquela folha lá toda apropriada, ele resolveu deixar lá um depoimento. E no depoimento ele dizia o seguinte, que o pai moderno, confuso, ele passa a vida inteira correndo como um louco, procurando construir o futuro da sua família e esquece-se do agora. Então esse pai, com muito orgulho, preenche anualmente a sua declaração de bens para o imposto de renda. Cada linha custou anos de sacrifício, de muita luta. São lotes, casas, apartamentos, casa na praia, carro do ano, tudo muita luta, muito sacrifício, mas ele está sedimentando o futuro da família. Se ele faltar, eles não vão ficar desamparados. É o pensamento dele. E para ir colocando a cada ano mais uma linha na sua declaração, na sua relação de bens, ele não pode ter um emprego só, ele precisa de ter 2, 3, precisa de fazer hora extra, precisa de vender parte das férias, levar serviço para casa. E ele prossegue dizendo que o que esse pai esquece é que a verdadeira relação de bens está ali numa outra página da declaração. Bem escondidinha, onde se lê relação de dependência. São os filhos que ele colocou no mundo e a quem ele deve a melhor parte do seu tempo. As crianças são muito jovens para se interessarem por patrimônio, por aumento de renda. Elas só querem um pai para conviver, para conversar, para brincar. O tempo passa, os filhos crescem e os pais nem percebem. Por quê? Ele não teve tempo de participar do crescimento do filho. Nunca levou na escola, nunca buscou, nunca participou de uma festa infantil. E ele comenta que existem crianças crescendo como órfãos de pais vivos, sem amor, sem diálogo, sem carinho, sem a convivência que estimula a fraternidade entre os irmãos. Há irmãos crescendo como verdadeiros desconhecidos, que se encontram em casa por acaso e para falar com os pais é quase preciso marcar um horário. E ele então diz que depois de uma dramática tragédia que ele viveu, uma tragédia pessoal e familiar, o que ele tem para dizer para todos os pais é que não existe um tempo melhor do que aquele dedicado aos filhos. Dos 18 anos de casado que ele tinha, 15, ele diz que ele passou totalmente absorvido com um único e prioritário objetivo: construir o futuro para a esposa e os 3 filhos. E ele diz que isso custou a ele ausências muito prolongadas de casa, porque eram viagens, reuniões, cursos, madrugadas no estúdio de televisão, plantões no jornal. E hoje, então, ele estava ali diante do resultado de todo aquele esforço e não sabia o que ele ia fazer com aquilo tudo, depois que ele tinha perdido os 2 filhos.
Então ele pondera: o que adianta tudo isso, todos esses bens, se o Luiz Gustavo e a Priscila não estão mais aqui para usufruir de tudo isso conosco? De que serve todo esse dinheiro? Para que eu vou ser escravo dele, se o dinheiro não pôde comprar a cura do meu filho que se drogou e morreu? Se o dinheiro não pôde evitar a fuga da minha filha que se prostituiu e dela eu não tenho mais notícias, para que ele serve? Se tudo que eu juntei fosse consumido agora por um incêndio, para mim não faria a menor diferença. Porque a minha escala de valores mudou e o dinheiro para mim passou a ter um valor mínimo, muito relativo. Eu daria tudo explodido de alegria para trocar todas essas linhas da minha relação de bens por aquelas duas linhas que eu tive que retirar da minha declaração: os nomes de Luiz Gustavo e Priscila. Luiz Gustavo morreu aos 14 anos e Priscila fugiu de casa antes de completar 15. Então nós ficamos pensando que se estes pais se preocupassem menos com a questão material, talvez eles pudessem se ocupar um pouco mais em orientar os filhos na formação moral, na orientação religiosa. Que queira ou não queira, a religiosidade é uma vacina poderosíssima, é um antídoto contra os arrastamentos do mundo. E nós vivemos uma época que nós precisamos dessa religiosidade para lutar contra essas tentações, porque não estamos com os nossos filhos a todos os momentos. Precisamos mais do que nunca acompanhar os nossos jovens, dar bons exemplos, dar amor, dar diálogo, dar carinho, enfim, dar tudo aquilo que o dinheiro não dá. Então, nas instruções do nosso tema de hoje, que são dadas pelo Espírito Lacordaire, que foi um padre dominicano, quando Kardec codificou a doutrina espírita, e especialmente quando ele trabalhou sobre esse assunto neste capítulo, Lacordaire disse o seguinte nas instruções que ele trouxe: nós nos devemos, olha o que nós nos devemos, hein? Nós nos devemos uns aos outros, senão uma união sincera e fraternal entre espíritos encarnados e entre espíritos que são desencarnados e encarnados, para que a nossa regeneração seja possível. Então, nós devemos uma união fraternal uns aos outros para evoluirmos. E ele continua dizendo: o vosso amor aos bens materiais é um dos fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Por esse apego à posse, suprimis as vossas faculdades afetivas, em as transportando sobre todas as coisas materiais.